Salve galera, Japamorfo aqui, passando para mandar um recado para vocês, que Deus manda me dizer que ele me incomoda muito, que eu te entendo, né? São tempos difíceis, que tá difícil para todo mundo, não é só para você, que você não está sozinho. Deus, ele está em todas as coisas e ele sabe de todas as coisas e ele já viu o final de tudo isso. E estamos começando o início do fim, né? Para quem lê Bíblia sabe o que está acontecendo. Desde Gênesis e Apocalipse, tudo está se cumprindo, que entraríamos em tempos difíceis, mais difíceis ainda do que já está. Para quem não acredita em Jesus, estamos no ano de 2025, e sabe por que chama 2025? Tem AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo? Por que será que o nosso ano é 2025 depois de Cristo? Por que tem esse marco de antes e depois, do Antigo Testamento e o Novo? Porque realmente, então, tem uma verdade nisso aí. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por ele. Por que a Bíblia é tão perseguida, né, em outros países, na China, em outros lugares, é até crime ter, se é só um livro? Porque ali carrega uma verdade imutável que pode passar gerações, mas ali vai ter uma verdade que é mais recente do que qualquer jornal de manhã. E que tudo ali está se cumprindo. E que a nossa vida é muito curta, que a gente viva 100 anos não é nada. Aos 30 anos você ainda está começando a entender da vida e tudo mais, então por isso que a Bíblia, ela é um manual de instrução da vida. Para você que é jovem, se você ler Provérbios, Eclesiastes, eu queria ter visto antes, porque teria me poupado muitos problemas que eu tive em relacionamentos e tudo mais, que às vezes pode comprometer toda a sua vida e o caminhar da sua vida. Porque a gente não é só do que a gente se alimenta comendo, mas sim o que a gente vê, o que a gente ouve, os lugares que a gente frequenta e as pessoas que a gente convive. Então, quando você escolhe alguém para caminhar do seu lado, é o direcionamento de toda a tua vida. E quando você escolhe caminhar com Jesus, muda totalmente tudo, né? Por que Deus fala sempre assim, me adore, me adore? Não é porque ele precisa de nós. Antes de tudo, de Deus criar tudo, ele já era Deus. Porque ele nos ama e a gente precisa dele. E a gente tem todas umas más condutas, todo mundo nasce ruim, mas a gente é transformado em Jesus, porque a gente fica igual àquilo que a gente adora. E ele diz também, não adore outros deuses, nem crie imagens de esculturas, nem sobre as águas, o que tem dito sobre as águas, nem debaixo delas, nem dentro da terra. Meu avô é budista, eu já fui em templo Hare Krishna, já fui em terreiro, eu já fui em centro espírita, eu já fui em tudo, né? Para tomar um passe, porque eu sempre quis buscar a Deus, eu sempre quis me melhorar como pessoa, ser alguém melhor para mim mesmo, para as pessoas, para minha família. Então eu sempre busquei, né? Porque eu sempre senti isso queimar dentro do meu coração. Mas, como ele diz, não adore outros deuses. E ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que for mentira, tudo que for engano, gente, deixa para trás. E o inimigo, ele causa essa ceguez, né? De você estar mostrando pra pessoa que ela não tá enxergando. Então pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você consiga enxergar com clareza tudo que está acontecendo ao seu redor. E ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Tem esse marco de antes e depois de Cristo, porque assim, quando Adão pecou no Éden, ele perdeu, né, essa autoridade aqui do mundo, e a gente tinha que de alguma forma alguém pagar pelos nossos pecados. Então Jesus mandou o seu filho, ele amou o mundo de tal forma que ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar, passar tudo aquilo que ele passou, para redimir-nos dos pecados. Por quê? Por que o sangue de Jesus ele tem tanto poder assim, a palavra Jesus e o sangue de Jesus? Porque ele é o que nos dá a redenção para a gente não
redimir esses pecados para sermos salvos. Então, assim, a nossa vidinha aqui na Terra é tão passageira, por isso que a gente vê tanta gente buscando riqueza, ficando milionário e depois querendo se matar, sabe? Que ele encontra essa realização verdadeira que a gente sempre busca nas coisas e só a gente vai só encontrar em Deus. Porque se você não tiver Deus no centro da sua vida, você vai ter outra coisa, ou mulher, ou dinheiro. Não tem como servir a dois deuses, ou a Mamon, o dinheiro, dois senhores, ou a Mamon, a dinheiro, ou você serve a Deus. Por isso que na Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é muito mais fácil para um pobre ele encontrar a Deus e servir a Deus do que um rico abrir mão de todas as coisas. Aquela passagem, né, do irmão rico lá, que ele fala assim, não, eu já faço tudo isso. Aí Jesus fala, então larga tudo, doa aos pobres e me segue. E aí ele não faz, porque é uma vida muito difícil, você tem que se renunciar a si mesmo todos os dias, né? Seus sonhos, suas vontades, seus prazeres, seus desejos, e todo dia escolher buscar a Deus. Isso é uma escolha. O amor, ele é uma escolha. Mas quem sabe, quem conhece a Jesus, você vê, ele é transformado. E a única coisa que importa mesmo é essa presença de Deus. Porque quando Davi peca, ele fala assim, Senhor, me toma o reino, me toma tudo, só não me lança fora da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Porque ele viu como aconteceu com Saul, que Deus fazia isso. Então, sabe, às vezes pode você estar no momento mais difícil da sua vida, passando escassez e tudo mais, mas quando Deus é com você, você tem, sabe, aquela força, você está bem, e é isso que importa, é o que realmente importa. Porque eu sei o que tem valor e o que tem preço. Eu conheci muita gente milionária com dinheiro, querendo tirar a própria vida, assim como eu já passei, assim como muitos de vocês acredito que também já passou, acredito que todo mundo tem essa fase, porque às vezes Deus te aperta para te levar para onde tem que ir, para te mostrar quem realmente importa. Porque a nossa vidinha aqui, gente, é tão passageiro tudo isso, sabe? 30, 40, daqui a pouco sua beleza toda se esvai, sabe? Isso aí que você tá... Porque onde você põe seu coração, seu tesouro, ali está, sabe? Então, se tiver todo o seu valor na beleza e tudo isso, isso é passageiro. Isso uma hora vai se esvair. É assim, ó, sabe? E quando que Jesus volta? Não é quando ele realmente voltar, é quando você morrer. Talvez eu possa sair daqui, ó, Deus me perdoe, mas um carro me atropelar, morrer. Então minha alma vai para onde? Ali vai ter o juízo. Jesus chegou para mim. Então, eu já quase morri algumas vezes. Eu vi toda a minha vida diante dos meus olhos passarem. Então, eu quero que quando eu morrer, eu ver tudo isso, eu tenho orgulho de mim, sabe? Porque nada se esconde de Deus. Mano, ele te fez. Sabe um pai quando quer enganar o filho? Um aluno quando quer colar na prova? Ele só olha assim. Porque ele tá em tudo, ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, ele tá em tudo. Meu, em cada átomo, molécula, partícula, célula, é ele. A gente vive de milagre em milagre. Vim do saco do meu pai, eu era só um nada, porque a gente veio do pó, e do pó a gente vai retornar. E não adianta a gente achar que, nossa, sabe quem eu sou? Eu posso ser o Mr. Olympia, tá trilionário, ter o mundo todo na minha mão. Eu vou morrer. A única verdade que a gente tem é que a gente vai morrer. Que a nossa vida é limitada, a gente é limitado, a gente tem limitações. Sabe, a pandemia mostrou isso aí, cara. A pandemia mostrou que você pode ter o dinheiro que for, não adianta, entendeu? E quando você morrer, você quer ir pro inferno? Ou você quer ir pro céu? A Bíblia fala que é melhor você estar no cemitério do que numa festa. Porque a festa você só tá lá, feliz e tal, bebendo e tal. Mas quando você tá no cemitério, você pensa que você vai morrer. Você pensa que vai chegar pra você. E é melhor também você estar no hospital, porque muita gente reclama aí, mas você tá reclamando, seu dia ruim é o sonho de muita gente, a oração de muita gente. Muita gente está comendo só arroz de ovo, muita gente queria estar comendo só arroz de ovo. Tem um outro irmão do outro lado, na África, comendo biscoitinho de barro, cavando na terra para achar uma água barrosa e ficar feliz quando tem essa água suja para tomar. Então seja sempre grato pelo que Deus te deu. Por mais que seja pouco, agradeça. Porque sempre vai ter outro querendo o que você tem e agradecendo a Deus por isso.
Muita gente quer só mais um dia de vida, quer só comer pela boca, não se alimentar por um cano, sabe? Vai no hospital, dá uma olhada nas crianças com câncer e tudo mais. Isso aqui é vida real, não é brincadeira. Olha isso, aqui é vida real. O mundo não é um grande arco-íris, um TikTok, um Instagram. Então, por isso que eu digo, gente, depois disso aqui, eu acreditava em reencarnação e tudo mais, mas e quando o mundo todo acabar? Vai para onde? Não tem. A Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. É imutável. Você vai ver que isso aqui vai de geração em geração, é a mesma verdade. Porque é dada somente uma vida e depois o juízo. Então, não adore outros deuses. Só tem Jeová, só tem Jesus. Eu busquei em tudo, mas se você for analisar profundamente, eu estudei muito, assim, horas, dias, anos. Você vai ou pro céu ou pro inferno. E o que aqui diz sobre? Você precisa confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Você confessa os pecados e você confessa que Jesus é o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E também você precisa se batizar nas águas como Jesus fez. Então ele é o mestre. O mestre, ele lavou o pé dos discípulos, ele mostrava humildade. Hoje em dia o pessoal quer que eles lavem o pé dele, sabe? Quer ser servido, ele não quer servir. Não, Jesus é servir, é humildade, essas coisas de Deus, é simplicidade. Ele veio no burrinho, todo mundo achar que ele ia vir com glória e poder e tal. Não, as coisas de Deus, sabe? A alegria. De verdade, gente, pra você ser feliz não é tão difícil. Tem coisas que o dinheiro não compra. O valor, o caráter, a família, a saúde. Tem coisas que só Deus te traz. A paz, que excede todo entendimento. A alegria, autocontrole, mansidão. Tudo isso aí é só Deus que Ele pode trazer e te transformar. Nós, por nós mesmos, eu pensava assim, não, eu vou me santificar, depois eu busco a Deus. Eu não quero buscar Deus, eu sou podre, gente. Gente, todo mundo quando formar uma fila enorme assim, eu já rodei o Brasil todo em presença VIP, quando eu rodava assim, todo mundo, nossa, já pra você e tal. Ai, você é o cara. Aí com os outros atletas, todo mundo lá e tal, que tem dinheiro, tem fama, shape. Eu olhava assim, gente, eu sou tão falho e pecador, eu não me sinto digno. Eu sei que é graça. É a graça de Deus, misericórdia, eu não mereço nada disso. Eu falei assim, gente, a fila dobrando a esquina. Eu virei pra todos os atletas e falei, gente, eu conheço todo mundo aqui de perto, de ir na casa, de saber os podres de todo mundo. Por isso que eu não admiro ninguém, é só Jesus. Porque eu conheço todo mundo que vocês admiram, eu conheço de perto. E não tem ninguém perfeito. E não é pra ser, ninguém é perfeito, é só Jesus. Eu falei, gente, se pôr um telão aqui, de 5 minutos não, 2 minutos dos podres da nossa vida, expor aqui de verdade, você acha que eu ia ter alguém aqui pra tirar alguma foto? Então, gente, quando vocês me encontrarem na rua, não fica, nossa, você... não, eu sou um irmão normal, erro, falho, sabe? Tento me melhorar a cada dia, eu sou igual a vocês, com dores, fraquezas. Ah, quero desistir, eu vou me matar. É isso, gente, a vida é assim mesmo. Até Elias desceu fogo do céu um dia, no outro ele entrou na caverna e pediu a própria morte. Um grande profeta de Deus foi até arrebatado para o céu direto, ele não passou nem pela morte. Então a gente vai ter esses dias também, né? Então você tem que ter Deus nesses dias, na vida toda. Porque é Ele quem vai te transformar. E eu pensava assim, não, eu vou me purificar, me santificar, largar meus pecados, né? Meus vícios, minhas coisas. E aí eu busco a Deus. Não, primeiro ele falou assim, filho, eu te conheço. Eu te fiz, eu te chamo por um nome que só eu sei. Eu sei de tudo isso aí que você tem. Vem cá, eu quero você assim mesmo. Cara, que amor que é esse? Que ele sabe de todos os teus pecados, teus podres. Mesmo se você é um assassino, sabe? Se você é um... Então, você entendeu? Vem assim tortinho, quebrado, sujo, podre. Vem assim, com as chagas, a ferida aberta. Naamã, está todo leproso, todo, mas é um grande líder. Então vem assim, eu vou te curar, eu vou te transformar. Quem faz a obra sou eu, não é você. Todas as vezes que eu ganhei campeonato, tive as conquistas, as patrocínios, as pessoas perguntavam, mas como? Eu falava, irmão, eu não sou merecedor. É Deus.
Quem faz tudo é Deus, sabe? O impossível é Deus. É Deus. Então, tô nessa manhã aqui pra te dizer, meu Senhor me incomodou demais. Ele falou assim, já é a quarta ou quinta vez que ele usa o irmão pra falar, abre a sua boca. Eu já coloquei as palavras na sua boca, por que você não fala? Tem gente, os pequenos estão morrendo, por que você não age? E quem muito é dado, muito é cobrado. Eu vou ser cobrado, vou ter que prestar conta por tudo, pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Cara, quando você morrer, você vai estar de frente para Deus e Ele sabe de todas as tuas obras. No íntimo, no profundo e no oculto. Seja verdadeiro com os outros e consigo mesmo. Sabe, não minta para você mesmo. Você sabe que aquele primeiro pensamento de intenção de falar com o irmão, de aquele pensamento de maldade, de agir assim, por mais que você fala, não, vou me aproximar de tal, é para isso, para aquilo. Não, mas no fundo, no fundo, no fundo, você sabe e Deus sabe mais ainda. Então não tem o que esconder dele. A hora que você morrer, você vai estar despido, a sua alma ali. Deus conhece o Kavanar. Kavanar é a intenção do coração. Por trás de toda ação existe a intenção do coração. E todo mundo vai prestar contas. Cara, a gente não é julgado por um erro. Errar, todo mundo erra. A gente é julgado pela conduta, pelo caráter, ao longo da vida inteira. Teve um tio meu que ele ia morrer e eu ia orar por ele. E Deus disse assim, não ora não. Eu falei, ué, Senhor, tu me disse para orar até pelos meus inimigos? Ele disse, não ora não, eu tô cuidando. Muito cuidado quando for orar por alguém, porque às vezes Deus tá tratando e se você entrar na frente, você vai tomar a pancada que ele era para receber. Então você tem que ter o discernimento também por quem orar. Sabe, quando você ora por alguém, muito tem a força da oração do justo. Só que eu orava por muita gente e a gente sofre aquilo que chama de retaliação. Cara, quando você ora por alguém, as batalhas que ela tá passando, vai passar tudo pra você. É como se entrasse na frente, tipo assim, a pessoa vai tomar uma pedrada pra um lado e você entra na frente porque você ama ela e você quer receber aquilo por ela, sabe? E tem ação dessa oração. Por isso que o inimigo ele cria essa resistência pra você desistir e parar. Muito cuidado por quem você ora. E muito cuidado, porque às vezes Deus tá tratando com aquela pessoa, porque às vezes ela é soberba, às vezes ela tem alguma coisa que Deus ela precisa tratar. E não é na alegria, dando tudo certo que ele vai tratar. Porque está sempre tudo bem. Tem gente que tá na vida feliz e tudo mais. Não é assim que ele vai melhorar. Deus ele vai ter que tratar e abater e tudo mais, e deixar ele quebrado, para ele realmente ter humildade, ver, reconhecer e se quebrantar. Aí sim Deus ele vai transformar. Porque um bom pai é aquele que exorta. O bom pai não é aquele que ama e fala assim, ah não, eu te dou de tudo, faz o que você quiser e tal. Não, você vai estar indo pro tudo totalmente errado. Você não vai ter sido trabalhado seu caráter, não vai ser alguém, sabe, admirável. Porque assim, um bom pai ele vai ter que educar, vai ter que falar que está errado, entendeu? E as pessoas hoje em dia, a Bíblia fala como serão os últimos dias, elas não vão querer isso. Elas vão seguir o Deus da própria mente delas, só o que agrada, só o que, sabe? Todo mundo quer o Deus das bênçãos, mas ninguém quer realmente ser obediente a esse Deus, sabe? A abrir mão das coisas para servir a Deus mesmo. Porque assim, quando você tá fazendo tudo errado, é a prosperidade do ímpio, vai de vento em popa, é traficante, não sei o que, você vê dando tudo certo. A prosperidade do ímpio. Asaf falou assim, Senhor, eu não entendo. Eu sempre servi ao Senhor, eu prego que o Senhor cura, eu tô morrendo, minha família tá morrendo. Eu pego que o Senhor provê, tá faltando tudo aqui, eu tô devendo. Entendeu? E eu olho o outro ímpio e tudo pra ele dar certo, ele tá milionário, a família dele sempre tá bem. Aí Deus mostrou, falou, ó, Asaf, não importa como começa, importa como termina. Mostrou pra onde esse ímpio ia a alma dele e mostrou pra onde você iria. Eu tive 2 sonhos. Um dia, eu falei assim, Deus, aqui parece que é o inferno. Aí Deus me mostrou como é o inferno. Cara, era tudo pegando fogo e as pessoas agonizavam. E era um grito assim, sabe, de desespero, cara. E eu não quero ir pra esse lugar. E Deus mostrou também a cidade de ouro, uma paz,
Então eu sei que o céu e o inferno é real. E muitos médicos dizem que antes de morrer, viu o semblante, sabe, do traficante, da pessoa, e daquela pessoa que ela foi direita. Então é tudo real, gente. É muito real. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo aqui, né? Então, creiam em Jesus, creiam em Deus, aceite Ele como único e suficiente Senhor Salvador. Tenham Bíblia em casa, leiam Bíblia. Daqui a uns tempos vai ser proibido, vai ser crime. Como o STF já conseguiu vencer a liminar de poder restringir, excluir Insta, excluir postagem e coisas assim que realmente eles queiram de qualquer forma. Então vai chegar uma hora também que a Bíblia vai ser crime, assim como muita gente que só cantava louvor na rua foram presos e ao longo do mundo todo são torturados e mortos. Mas em nome de Jesus, assim como Paulo foi, como todos os apóstolos foram, assim como Jesus foi. Então, se nem, quando Lúcifer caiu do céu, ele trouxe 1/3 dos anjos para cá, que foram os meteoros que acabaram com os dinossauros, assim. Então, eles estão a vagar e rodear aqui. Eles têm domínio das mídias sociais, esse pessoal de Hollywood, audiovisual, né? A música, muita gente vende alma, né? Faz contrato e tal, para servir esses inimigos, para propagar as coisas ruins. Então, muitas empresas grandes, pasta de dente, açúcar e doce, é que aqui é uma guerra e eu consigo enxergar. Eles contaminam a gente na água, em metais pesados, em flúor, que tem a calcificação da glândula pineal, que tem a ver com a conexão com o divino. Então, se calcificar isso aqui, você perde a conexão com Deus, você perde a espiritualidade, você perde... você tem apego às coisas fúteis, você fica mais fácil de manipular, seu QI diminui, sua capacidade de raciocínio diminui. Então, ingiram bastante cúrcuma, que ajuda a descalcificar a glândula pineal, porque o flúor na água ele faz isso. Eles depositam nas nuvens, igual quando fica um rastelo assim passando nas nuvens, que não é natural, eu percebo as estrelas, as nuvens, tudo. Então, eles colocam produtos químicos nisso, que eu não posso falar o nome também, que não sei nem se esse vídeo vai ficar no ar. Salvem esse vídeo e reflitam sobre, meditem sobre. E eles contaminam a gente de todas as formas, metais pesados, que atrapalham até na parte química, por isso que muita gente tem baixa testosterona hoje em dia. Cremes, cosméticos, batom, protetor solar, que faz mal também, que tem hormônios também que vão te prejudicar, microplástico, por isso está tendo muitos problemas, até com autismo e vários problemas aí que tem a ver com tudo isso. E, gente, de verdade, isso aqui é uma guerra, né? E quando você se batizar, você for buscar Deus, você vai ver que o mal todo parece que se levanta contra você. E principalmente da sua casa, da sua família. Chantagem emocional, um monte de coisa. Vão tentar te irritar, vão tentar te desviar, vão tentar implantar coisas na sua cabeça. Mas fica firme, porque você sabe o Deus que você serve. Então, tudo vai se levantar contra. Os de próximo e de longe vão se levantar contra que tiver outra fé. Então fiquem firmes, vocês não estão sozinhos. Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, ele criou o mundo todo em 7 dias. Então ele carrega o mundo na palma das mãos. Tudo isso era para acontecer, a igreja vai ser perseguida, a gente vai, né, graças a Deus, passar por tudo isso. Mas depois do outro lado vai ter um sentido em tudo isso, porque do outro lado é a vida eterna. Então vale a pena você sofrer e tudo mais aqui, para do outro lado você receber galardão, vai ter algo justo, vai ter um banquete lá te esperando, cidade de ouro. A gente vai ver Elias, Davi, Eliseu, Jó, Noé e todos os irmãos da fé, Jesus, aí tá todo mundo lá. E vai ser maravilhoso. Mas enquanto isso aqui é batalha, é peleja, pesadelos nos sonhos, ataques espirituais, você tem que repreender,
E é tudo isso mesmo que vai acontecer. Mas Deus, ele é maravilhoso em todas as coisas. Procurem vídeos também sobre Daniel Mastral, que bem antes que eu acompanhava ele, há uns 4 anos antes da pandemia, eu já vi os vídeos, já sabia que a pandemia ia vir, vai vir a segunda onda. Eu quase morri nela também. Então tudo isso vai acontecer, mas Deus, ele sempre vai avisar os profetas e as pessoas antes, com antecedência. Ele nunca vai acontecer do nada, e a gente vai ter avisos e tudo mais, como a gente tá tendo avisos. Israel tá muito em guerra, já faz muito tempo, agora vai intensificar, porque vai ter uma hora que todas as nações vão se voltar contra Israel. O domo lá que eles têm de proteção não vai aguentar, porque vai ser um ataque em massa, porque o inimigo ele vai vir ferozmente. O rio Eufrates vai secar e vai passar milhões de soldados lá. A inteligência artificial e tudo mais já ganhou vida, que é a besta, né? Que a imagem vai ganhar vida. Já tem toda a tecnologia de robôs, de guerra, de arma e tudo mais. Então ele tem esse poder bélico enorme. E tudo tá se cumprindo, tá caminhando. A gente tá começando aí pro fim. Seja o que Deus quiser. Mas essa é a mensagem, meia hora de vídeo aí, 26 minutos agora, que eu tinha mesmo. Sabia que ia ser extenso, que eu ia ter que falar. E eu não poderia me calar. Então acho que eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da mensagem. Vou ver se eu consigo fazer mais vídeos sobre, porque Deus me incomoda muito. E eu tenho obrigação, né, de anunciar para vocês. Então, se apeguem em Deus, estudem a Bíblia, que é o manual de instrução da vida. E fiquem firmes, né? Não desistam. É difícil mesmo, não pensem em tirar a sua vida e tudo mais, porque não é esse caminho. Você primeiro tem que ser salvo, porque quem não for salvo vai para o inferno. Então, busquem a salvação, o caminho é estreito, poucos serão os que serão salvos, a maioria quer o caminho fácil, a porta larga, o apego com os materiais, o mundo, e é difícil mesmo, é assim mesmo. Então, fiquem com Deus, espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí do que Deus queria que eu falasse, e é isso, vamos pra cima, não desistam, mano, Deus é bom o tempo todo.